por si só. Eleve os padrões para si mesmo. Transforme isso em um jogo. Começar um pouco mais cedo, trabalhar um pouco mais, ficar até um pouco mais tarde. O principal benefício que você obterá com isso é um aumento na sua autoestima. O psicólogo Nathaniel Brandon define autoestima como a reputação que você tem consigo mesmo. Tudo o que você faz aumenta ou diminui sua reputação na sua própria opinião. Você constrói ou destrói sua reputação consigo mesmo com tudo o que faz ou fracassa em fazer. A boa notícia é que você se sente melhor consigo mesmo sempre que se esforça para dar o melhor de si. Você aumenta sua autoestima sempre que ultrapassa o ponto em que uma pessoa comum normalmente... E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Beleza? Vocês estão me ouvindo bem? Que legal, muito bom te ver aqui, Kátia Lima, já vi a Priscila aqui, acho que temos um convidado aqui, Marcelo Monteiro, boa noite, seja bem-vindo, querido, sinta-se à vontade, se quiser escrever quem o convidou, é muito bom nós sabermos. Estou vendo a Patrícia aqui, né? Pati Silva, que está aqui o nome dela, a Jacinta está participando, acabou de entrar, que bom tê-la conosco. Estou vendo a Eliciene, a Daniele, a Raíza, estou vendo a Anne, tudo bem, Anne? Boa noite. Muito bem, gente, hoje nós temos uma continuidade, nós vamos intercalar, né, sobre essa sequência de aulas que eu quero dar para vocês, que é uma provocação, um esforço para podermos trabalhar esses questionamentos na vida clínica que ajuda a pessoa a cair em si, que ajuda a ficha a cair, porque se não fizer, que bom, Jacinta, está na escuta, se quiser participe também, fica à vontade, se não cair a ficha, eu costumo dizer que se não fizer sentido para a pessoa, não adianta fazer sentido para mais ninguém. Não adianta o pai ver a vida toda, a mãe perceber, os irmãos, os filhos, se não fizer sentido para mim. Tem que fazer sentido para mim. Foi a Daniele. Muito bem, Marcelo, seja bem-vindo e se sinta à vontade aí. Convidado da Daniele Cotrim. Está aqui, que nos trouxe outro dia uma pequena moderação sobre dependência química, né? Mas também ajuda ao familiar e outras dependências. Como eu estava dizendo, aproveitar esse gancho, a gente vai estar fazendo uma semana com essa sequência, a outra semana um convidado, né? A saber, muitos deles formados aqui por nós, que realmente são pessoas que a gente confia, que têm habilidade com um determinado assunto, também verbaliza, consegue passar bem essa informação, então vai ser bem legal. Então a gente teve a Daniele, hoje eu estou falando, provavelmente semana que vem a gente vai ter a Lília. Vocês conhecem a Lília já, professora, fala muito bem, foi oradora, né, e representante de sala da última turma que formou agora em dezembro, então com certeza vai ser maravilhoso, você não pode perder, porque essa prática clínica, ela é o afiar da ferramenta, é o desenvolvimento, ela é o crescimento. A gente está nessa série do o que, por quê, como, quando, onde e para, né? Talvez tenha mais coisas por aí, mas assim, são as perguntas mais importantes que, uma vez respondidas, elas podem fazer virar a chave. Não tem nada melhor quando a ficha cai. Você já viveu um momento que você fala assim, meu, a ficha caiu, até aqui eu sofri, daqui para frente eu não sofro mais por essa questão. A partir de agora eu vou reinventar, eu vou recomeçar. Sabe aquelas pessoas que se separam e aí você vê ela é outra pessoa. Ela troca de roupa, ela tá malhando, ela muda o cabelo, ela recomeça. Então, essas perguntas, elas, uma vez respondidas, elas nos mostram onde a gente está instalado. Se a gente está tendo um romance com o passado, ou se a gente está vivendo uma possível entrada na TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que hoje está batendo na porta de todo mundo, tá? Com essa internet, com essas redes sociais mostrando que tudo é possível e que o importante é ter, a gente vai vendo as pessoas no Facebook, no Instagram, só mostrando ter, e a gente esquece de ser.
ser uma pessoa boa, ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa realizada, ser uma pessoa que pisa na grama, ser uma pessoa educada. Então, hoje, as coisas estão sendo coisificadas. Quando eu não tenho, eu posso ficar preso no cárcere do porquê não tem. Por que a minha vida não dá certo? Por que a grama do vizinho é mais verde? Por que tudo deu certo para os meus irmãos e não dá certo para mim? Por quê? Por quê? Por quê? E aí, quanto mais a pessoa vai entrando, vai mexendo nesse porquê, ela vai se mexendo numa espécie de areia movediça, que quanto mais mexe, mais afunda. Existem porquês que precisam ser respondidos, mas existem porquês que nunca serão respondidos. E o analista que está ajudando essa pessoa primeiro a identificar o que, e agora ele está entrando no porquê, ele está ajudando essa pessoa a entender o que é a vida, né? Essas perguntas estão todas interconectadas. O que é a vida? A gente teve essa sessão aqui. Tivemos dezenas de participações, foi uma sessão muito gostosa. Por exemplo, eu disse que para mim a vida, uma das palavras que simboliza a vida é repetição. A gente não é o que a gente diz que a gente é o que a gente faz, o que a gente repete, o que a gente come, o que a gente fala, as pessoas que a gente anda, os livros que a gente lê. Não é o que a gente pensa, é o que a gente faz. Então, para mim, uma das palavras que simboliza o que é a vida é repetição. Então, assim, se eu quero viver algo novo, eu vou ter que repetir esse algo novo por algum tempo, até que esse algo novo se instale em mim. Esse é o processo de download e instalação das coisas novas da nossa vida. Não é assim. É repetindo. É repetindo. Uma pessoa que decide ser fiel, e ela foi fiel a vida inteira, e agora ela entra num relacionamento decidida a ser fiel, ela vai ter que treinar essa fidelidade. Até que isso para ela seja normal. Uma pessoa que não fala bem em público, ele vai ter que treinar a falar bem, ou falar. Uma pessoa que tem medo de si mesma, ela vai ter que treinar, se relacionar consigo mesmo, se amar, viver sozinho, fazer da solidão um oásis. Então, o que é a vida? Aí você chega nos porquês. Se eu sei o que é a vida, fica mais fácil eu sair do cárcere do porquê. Né? Porque quando você vai para a internet e digita os porquês da vida, aparece um monte de professor de português ensinando os 4 porquês. Porquê separado, porquê com acento, onde eu uso o porquê. Não é esse porquê que nós estamos falando. É aquele porquê que faz o seu cérebro ficar girando no mesmo assunto, ao mesmo... porque não deu certo esse negócio, porque não deu certo esse relacionamento, porque não deu certo essa questão da minha vida e da minha família. E isso vai te puxando, vai sugando, vai fazendo com que você utilize toda a sua energia que era para você prosperar, ler, crescer e repetir coisas novas na sua vida, você fica preso no porquê. Então, assim, sair do porquê, ajudar o teu analisando sair do porquê, ajudar você mesmo a sair do porquê é uma grande libertação. Né? Talvez trocar as perguntas, para quê? Qual é a lição que eu posso tirar disso? Talvez entender o quê? O que é a vida para mim? E eu vou conseguir sair dessa necessidade de ter que entender o porquê. Então, veja, o porquê, ele tem a ver com satisfação e insatisfação. Você que está anotando, tem alguns pontos muito importantes que eu vou falando, que é importante você anotar. O porquê, ele tem a ver com satisfação e insatisfação. Então, vamos tentar entender essa diferença aí. Eu estou caminhando em linha reta. E aí eu te pergunto assim, qual é o caminho? Qual é o caminho? Estou andando, você está me vendo. Imagine eu andando em linha reta, aqui, sei lá, em algum lugar. Eu pergunto para você, qual é o caminho? Qual seria a sua pergunta que você vai devolver para mim? Se você quiser escrever aí, se eu te pergunto qual é o caminho, o que você vai me perguntar? Me ajuda aí, gente. Vamos trabalhar esse esforço do pensamento crítico,
do pensamento que diz exatamente. Muito bem, Damares. Para onde você quer ir? A Maria escreveu. Para onde você quer ir? Muito bem, eu estou andando. E aí você me pergunta assim, eu te pergunto, qual é o caminho? Você vai me perguntar para onde você quer ir? Para onde você está? Para onde você está indo? Isso nos chama atenção para a gente sair desse porquê, para onde, né? A gente entra no para onde, que é o quê? Um propósito claro. Agora eu tenho um propósito mais claro. Para onde você está indo? Eu estou indo para Manaus, eu estou indo para onde você quer chegar, eu estou indo para o Amazonas. Não, eu estou rumo ao objetivo do casamento, ou aquele moço quer casar, a moça quer casar, ou aquele eu estou rumo a cuidar dos meus filhos, eu estou rumo a me recuperar da depressão. Então a gente vai começando a afinar essas questões da nossa vida que nos ajuda a sair desse porquê. Essa é uma grande ferramenta que a gente vai levar para o nosso paciente, ajudar ele sair do porquê. Então ele precisa se ocupar, né? O porquê não é assim que tudo exige uma explicação, tudo exige uma ocupação. Leonardo da Vinci, quando estava pintando a Mona Lisa, que foi considerado até uns anos atrás, acho que tem não sei se é 50 anos, tem muito tempo. Se ela fosse considerada em valores, ela compraria um país inteiro. E diz que Leonardo da Vinci, quando estava pintando Mona Lisa, ele chegava a não ter sono e nem fome. Então ele não parava para perguntar, por que eu estou pintando a Mona Lisa? Não, ele estava habitado em um lugar de foco e concentração. E muitas das vezes ficar perguntando por quê, habita em um lugar sem foco e sem concentração. Você fica numa espiral e não sai dele. Então, a questão eu não posso, muitas das vezes, responder o porquê. Então, você pergunta o que me falta, né? Você pergunta para você ou para o seu paciente, o que está te faltando como um todo? Sabe o que ele pode dizer? Como um todo, fica muito fácil responder. O que está te faltando? Um carro. O que está te faltando? Uma casa. O que está te faltando? Um marido. O que está te faltando? Um casamento. O que está te faltando? O meu sonho de ir para Paris. O que está te faltando? Dinheiro. Então, quando você pergunta de uma forma genérica, é fácil responder. Mas quando essa pergunta ela muda, ela é assim, por exemplo, o que me falta para ir para o próximo nível? Veja como a gente consegue sair do porquê e ficar, o que me falta para ir para o próximo nível? Aí fica um pouco mais difícil, só que é um pouco mais dolorido. Aqui a gente entra em análise. Um pouco mais aparentemente subjetivo, mas verdadeiro, que é o quê? O que me falta para ir para o próximo nível? Aí você vai dizer aí, pensa aí, o que está te faltando? Talvez você vai dizer o seguinte, o que está me faltando é acordar mais cedo. Então, a grande luta dessa pessoa agora não é ter um carro e uma casa, é vencer a preguiça. A grande luta dessa pessoa que não consegue acordar cedo não é ter uma casa e um carro. Nesse momento, a grande luta desse paciente seu é vencer o quê? A preguiça. Então, você faz a pergunta certa. E aí você vai conseguir ajudar a fazer com que a ficha caia. Peraí, então você está esperando que um anjo chega, 2 anjos, porque é para pegar um de cada lado do carro, né? 2 anjos vêm com barulhinho de helicóptero, aí faz aquele barulho daqueles carros de mensagem, e aí te chama, Fábio, sai aqui fora, aí você sai, tá todos os vizinhos, e o anjo descendo com o seu carro, tão sonhando, e para na porta da sua casa. E aí toca uma música da Whitney Houston que você ouvia quando tinha 15 anos. E aí você se emociona e fala, foi tanto sofrimento, chegou o carro, o anjo trouxe. Não acorda cedo. Então a grande luta desse paciente não é agora ter o carro, é vencer a preguiça. Você percebe que as nossas grandes lutas não são as grandes, são as coisas pequenas. A pessoa fala, qual que é a sua grande luta? Ler um livro. Por que não lê? Porque imagina um livro que tem que sentar e ler o livro inteiro. Mas não, lê 2 páginas por dia,
lê 10 páginas por dia, lê 15 páginas por dia, em um ano você vai ter lido o livro mais de uma vez. Então, qual que é o grande desafio dessa pessoa? Começar. Aí você vai para o segundo atendimento, pro terceiro, fala, e aí, começou? Ih, rapaz, essa semana foi uma correria. Então, o grande problema dessa pessoa é desculpa. Ela precisa querer. Qual o grande problema dessa pessoa? Disciplina. Você fez lá o resumo? Não fiz. Mas tem um monte de aluno que já faz na aula ali. Não, eu gosto de deixar para depois, que eu sou mais dedicado, assim, eu gosto de riqueza de detalhes, eu gosto de ficar lendo. Na outra semana pergunta, e aí, leu? Então, correria, rapaz. Minha avó, de terceiro grau, morreu. Ela era, na verdade, não é minha avó, é a avó do meu primo, entendeu? Mas morreu, e aí todo mundo sofreu, e aí não deu para fazer. Então, você vai vendo que as pessoas que estão presas no espiral do porquê, a gente precisa ajudar ela a minimizar esse foco que ela está na dor e aumentar o foco naquilo que ela precisa fazer para chegar onde ela quer. Jung, que participou da vida de Freud, eles tiveram uma treta lá, e aí ele foi para psicologia, fundou a psicologia analítica, a psicologia cresceu, é o que é hoje aí. Ele dizia o seguinte: quando você vira as costas para uma coisa, isso não quer dizer que ela deixe de existir. Ela continua te pegando pelas costas. É até estranho, né? Mas é o que ele disse. Ele diz, quando você vira as costas para uma coisa, ela te pega pelas costas. Não quer dizer que essa coisa vai desaparecer. Ah, eu vou ignorar a disciplina. Você vai pagar o preço da indisciplina. Eu vou ignorar acordar cedo. Haverá um preço por não acordar cedo. Então, o que ele está nos oferecendo? Tente controlar as coisas conscientemente, as que você pode. Muito do espiral do porquê é a gente tentando controlar o que a gente não pode. Tem coisas que a gente pode controlar. A gente consegue controlar tudo? Não consegue. Né? Então, até na Bíblia tem uma passagem lá em Juízes, que é o versículo dos Juízes, os homens que são levantados para ajudar, para levantar o povo. Até lá está escrito, né? Deus lá tem um versículo lá, Deus lá vai falar com o rapaz lá, fala em Juízes 6,13, e ele fala assim, mas se o Senhor é Deus mesmo, se o Senhor diz que está com todo mundo aí, por que nos aconteceu tanta coisa? Você está tendo uma chance de se levantar, mas o que você quer é uma resposta. Eu quero saber o porquê. Então, às vezes, essa resposta não vai vir. Às vezes vai vir uma resposta para curar a sua dor que é de evolução. É uma porta que se abre. É uma oportunidade que acontece. É uma chance de continuar existindo, continuar respirando, continuar sendo grato. Aí a gente vai parar lá no 7x. Mas aí o grande desafio nosso é o quê? O TQD. Trazer para a consciência dessa pessoa e fazer ela pensar para ela reelaborar o próximo passo da vida dela. Porque se ela não conseguir fazer isso, ela não vai suportar. Ela vai viver nessa dor até que ela morra, né? Então, a psicanálise não só nos ensina, isso quem disse foi o próprio Freud. Depois eu quero mandar para vocês uma entrevista que Freud deu, depois ela começou a fazer parte da coletânea dele. Ele fala coisas tão preciosas nessa entrevista que vale a pena ler, tem só 7 páginas. E uma das coisas é isso, ele diz assim, a psicanálise nos ensina não apenas o que podemos suportar, mas também o que a gente deve evitar. Uma das coisas que a gente deve evitar é ficar nesse porquê. Essa rodinha do porquê. Essa rodinha que drena a nossa energia. Essas pessoas que drenam a nossa energia. Esses vídeos que drenam a nossa energia. Esses grupos que drenam a nossa energia. Esses pensamentos que drenam a nossa energia. Por que se isso drena a sua energia, você insiste em negociar com o pensamento? Com o pensamento não se negocia, se substitui. Eu vou tentar te mostrar como é isso. Imagina que você está no meio de uma discussão com uma pessoa que você gosta, tentando provar que você tem razão, e te dá uma dor de barriga. Uma diarreia.
Mistura aquele bolo que você comeu, aquele mamão, com a feijoada do almoço, te dá uma diarreia. Você fica mais preocupado com a discussão ou com a necessidade de resolver o seu problema da diarreia? Você fica muito mais preocupado com a necessidade de resolver o seu problema e ir lá para o banheiro lá. Então você percebe que aquilo que você estava insistindo em discutir não era tão importante. E aí você volta e, claro que a tendência é mudar o assunto, mas se você continua alimentando aquele assunto, o que acontece com ele? É igual pipoca, começa a crescer, começa a sugar. E o cérebro, de tanto você repetir esse modo operante, ele entende que é assim que a vida funciona. Eu não sei se alguns de vocês conhecem pessoas que ela vive esse espiral de ficar tentando entender no porquê. Ela vive discutindo. Ela vive nessa repetição. Esse espiral vira um modo operante e o cérebro entende o quê? É assim que se resolve os problemas, discutindo, repetindo, brigando ou tentando entender o porquê. Tem coisas que realmente a gente tem que investigar e tirar uma lição. Mas aí a pergunta não é o porquê, a pergunta é para quê? Para que eu estou passando por isso? Quem eu posso ajudar? É aquela história que eu digo para vocês, né? O ser humano é único, né? Se 3 mães perderem um filho, cada uma pode agir de uma maneira diferente. Uma pode morrer de depressão, de tristeza. A outra pode focar agora no filho que ficou. E a outra pode abrir uma ONG para ajudar mães que perderam o filho. Ela pode sublimar dessa forma. Porque cada ser humano, ele é de um jeito. Então você tem que ajudar esse ser humaninho que vai estar na sua frente a pensar. Ele precisa pensar até que ponto faz sentido ficar nesse modo operante. E aí, se você percebeu que ele se acostumou, aí a gente tem um desafio, que é tirá-lo de lá, colocá-lo para pensar, ajudá-lo a definir um propósito claro, que é o quê? É a pergunta que eu fiz para vocês aqui. Se eu te pergunto qual é o caminho, você me pergunta para onde você está indo. E aí você pergunta para ele, para onde você está indo? Ele fala, não sei, não tem um propósito claro. Então, o que a gente, como terapeuta, vai ajudar essa pessoa a estabelecer? Propósito. Vamos estabelecer um propósito claro. O que você quer? Quero emagrecer. Tá bom. Quantos quilos você quer emagrecer? Eu quero emagrecer todos. Não dá. Quero emagrecer 40 quilos. Não sei se vai dar facilmente. Vamos começar com 10, vamos começar com 5, vamos começar com o primeiro quilo, vamos começar com essa semana que vem a gente fala de novo. Começou-se um propósito claro. Vamos começar a diminuir o açúcar, não precisa zerar, vamos diminuir, né? Vamos diminuir. Olha só o que tem de açúcar nessa xícara aqui. Sangue de Jesus tem poder. É de Deus isso aqui não. Vamos diminuir esse açúcar. A gente consegue queimar? Tá, consegue. Não consegue? Vamos diminuir. Então, vamos começar a estabelecer propósito para esse porquê não nos consumir. Né? Quem não tem um lugar para ir, qualquer caminho serve. A pessoa pode estar presa num cárcere e não ir para lugar nenhum porque ela está lá no porquê. Por que fizeram isso comigo? Ah, minha vida é tão difícil. Ah, minha vida é tão triste. Para mim, as coisas são mais difíceis. Mas é muito mais fácil dar desculpa. É muito mais fácil a gente dar desculpa. Então, começa com um projeto, mas o projeto não é o suficiente. Quando a gente atende uma pessoa, provavelmente em algum momento ela se perdeu. E aí você fala para ela, qual é o teu projeto? Meu projeto agora é um carro, meu projeto é ir para Paris, meu projeto é uma casa. Não sei, qual o projeto dessa pessoa? É X ou Y, é a casa do sonho? Tá. Mas o projeto em si, ele não é um propósito claro. Ele é um projeto. Sabe por quê? Que um projeto não é o suficiente? O que vai acontecer se você conseguir comprar esse carro? Pode morrer já?
Ah, qual que é o teu sonho? Casar. Então, eu casei hoje, amanhã, uma mão no peito, a outra, e ó, durma no Senhor, morra. Não, O que é a vida? A vida não é um projeto, a vida são valores que a gente constrói e não negocia. São valores como fidelidade, valores como respeito, valores como amor próprio, valores como tirar lição desse fracasso, valores como não vou desistir, valores como recomeçar sempre, todos os dias, né? Cada ser humano ele é um universo em miniatura. Então, qual o valor que essa pessoa, nesse momento, precisa construir para ela sair do espiral do porquê? Talvez não pensar tanto nela nesse momento e pensar em ser útil. Porque não pensar em nós é falta de amor próprio. Pensar demais em nós é ferida narcísica. Presta bem atenção nisso. Não pensar em nós é falta de amor próprio. Pensar demais em nós, pensar demais em mim, pode ser uma ferida ou narcisismo. Ou seja, ache um ponto de equilíbrio para esse seu paciente. Por exemplo, ele fala assim, ó, qual que é o seu grande... Essas são duas perguntas poderosas da clínica, viu? Se a pessoa responde fácil ou não, não sei. Essas são duas perguntas poderosas. Eu não sei se você usa, passe a usar hoje. A primeira, a pessoa tem que te dizer uma virtude dela. E a segunda, uma inclinação. Não precisa chamar de defeito, você pode chamar de inclinação. Defeito é uma palavra um pouco pesada, né? Parece que ela veio um defeito de fabricação. Não, qual que é a sua inclinação? Então, qual que é a sua maior virtude? A minha maior virtude é a comunicação. Qual que é o seu maior defeito? Intolerância. Beleza. Então, você não tem problemas de comunicação. Vamos melhorar. De 0 a 10, quanto você dá para a sua comunicação? Eu dou 10. E para a sua intolerância? Eu dou 7. Nós vamos melhorar essa nota aí, para essa intolerância. Por quê? Porque esse indivíduo, eu estou tentando trazer para vocês um ponto de equilíbrio sobre amor próprio e narcisismo. Por quê? A pessoa ela precisa achar um ponto de equilíbrio de não deixar de se amar, se impor, não deixar ninguém atropelar ela, mas ela precisa achar um ponto também onde não é só a dor dela que importa, o mundo não gira em torno dela. Pessoas que tentam destruir outras por causa de um projeto, ela acha que o mundo gira em torno dela. E enquanto ela se movimenta dessa forma negativa, ela vai evidenciando onde estão os seus traumas, que é a projeção que ela está tendo de, por exemplo, ver alguém que tem uma família feliz. Ela não tem. Então eu vou pegar o que essa pessoa tem de ruim e vou massacrar. Mas no fundo o que me incomoda é a família dela. Por isso que você tem que pedir para Deus guardar a sua família, você que acredita em Deus. Você que não acredita, pede para quem você quiser. Você que está aqui que acredita, pede para Deus guardar a sua família. Porque eu vou lhe dizer, as pessoas, não é que ela é invejosa por direito ou porque ela deveria ser. Ela simplesmente não consegue se enxergar e ela se torna narcisista. Ela não consegue enxergar o seu merecimento, o seu mérito, ela só enxerga a sua dor. E ela vai projetar isso em alguém para amenizar a sua dor. Então, o que ela vai fazer? Ela vai tentar destruir aquilo que está na frente dela como se fosse algo absolutamente normal. E não é normal. Então, você precisa ajudar a fazer essa pessoa a pensar em como ela pode ser útil, né? Se for possível, né? Porque tem um monte de inútil morrendo aí todo dia, só ligar o jornal. Então, é para as pessoas que querem. As pessoas brigam com as pessoas por causa das coisas, quando deveriam deixar as coisas para amar pessoas. São as pessoas coisificadas. Você vai atender pessoas que ela está coisificada já. O que é a pessoa coisificada? O que importa para mim é o meu dinheiro, é a minha casa, são as coisas. É onde eu quero chegar. E aí na empresa ela passa por cima de todo mundo, ela sabota todo mundo, ela não tem escrúpulos, ela mente, ou ele, né? Eu falo ser humano, a pessoa, né?
Então, são pessoas sem escrúpulos, que não têm escrúpulos nem emocionais, e aqui entra um pouco da teoria de Freud, né? Ela perdeu seus escrúpulos emocionais, a sua referência, o seu ponto de referência, e aí as pessoas se perdem. Hoje se fala naturalmente, as mulheres falam naturalmente que saem com homens casados saem com mulheres casadas, e isso para eles é algo natural, né? Mas é fruto do seu desejo que não foi controlado, e pode ser um vício como qualquer outro. Então, são pessoas que ficaram presas no porquê, e aí elas não tiveram resposta, o cérebro entra, por assim dizer, em parafuso, né? Ele entra numa confusão, e aí ela se perde no seu caminho, porque ela não tem um caminho definido. Então, organizar os pensamentos. Ajude as pessoas a organizar os seus pensamentos. Pensamento desconexo cansa mais que carregar pedra, viu, gente? Uma pessoa que passa o dia todo desocupada, com seu pensamento livre para qualquer coisa, ela entra numa espiral que no final do dia foi pior que ela carregasse uma pedra. Foi o que eu disse para vocês sobre Leonardo da Vinci, né? Ele não tinha essa preocupação, né? Porque ele estava preocupado. Por exemplo, você que está aqui hoje está preocupado em afiar a ferramenta, né? Então tem uma frase que diz: se você não quer capinar o campo, você nunca vai atrás de enxada. Quem quer capinar o campo, a primeira coisa que ele vai atrás é de ferramenta. Ferramenta. As sessões de prática clínica é uma ferramenta. O pensamento crítico e o desenvolvimento do pensamento é uma ferramenta. Essa arte de questionar, duvidar, reelaborar o próximo passo é uma grande ferramenta. Então você vai ter que ouvir essa pessoa para ajudá-la a questionar as suas próprias ideias. Gente, ninguém quer ser questionado, porque mudar dói. Só que qual é a ideia que você leva para essa pessoa? Não mudar dói muito mais. Não mudar é perecer. Não mudar é gastar toda a sua energia e quando você olhar, você não saiu do lugar. Não mudar só serve para emagrecer. Correr na esteira. Corre. Quando você olha, está no mesmo lugar. Só serve para isso. Porque se você, na corrida pela vida, pelas conquistas, se a pessoa não tiver a ideia de que ela precisa mudar, ela precisa ser menos coisificada e mais humanizada, ela vai ficar presa nesse espiral, né, ou espiral, do porquê. Por que a minha vida não dá certo? Por que as crianças da África passam fome? Por que, se Deus existe, ele não acaba com os problemas do mundo? Por que eu não consigo casar? Esses porquês que aparecem na clínica, eles nos dão uma espécie de radiografia de onde a pessoa está. Por que eu não consigo casar? Está esgotada, não está conseguindo esperar mais. É um perigo isso. Que aí vai casar, né? Às vezes, né? Por que eu não tenho um carro? Aí vai naquele desespero, pode ser que compre o carro errado. Por que eu não posso viajar? Então vai viajar, faz empréstimo, gasta, viaja 7 dias e volta, meu filho. Volta que 2024 está te esperando para comer no seu lombo. Vai. Então, nesse momento a gente começa a perceber que as pessoas eles estão numa outra necessidade, mas aí eles se prendem no porquê que é uma desculpa, né? Por que um pode e o outro não pode? A comparação nunca é saudável, porque cada um tem a sua vida. Cada um tem o seu propósito, a sua proposta. Então, ajudar o nosso paciente a desenvolver valores claros. Poxa, o que é a vida para mim? É minha família. Minha família, nesse momento, é a minha vida, o meu trabalho, e eu quero ficar por aqui, até o final da minha vida, percebendo o que está na minha mão, o que eu posso controlar.
O que eu posso ver à minha frente? Então, a gente começa a desenvolver, para mim, que é uma das... Quem me acompanha há mais tempo sabe disso. Para mim, o que é uma das principais ferramentas para o ser humano existir é estar presente. A vida é uma questão de presença. A vida é uma questão de presença. Quem é que vale na nossa vida? Quem está presente. Quem já morreu é muito importante, deixou um legado, mas não está mais presente. Você não pode dar mais importância para quem não está do que para quem está. A pergunta por quê, ela habita no luto também. Por que essa pessoa se foi? Ela habita no luto. Por que ela não está aqui? Tá bom, você não conseguiu a resposta, né? Beleza. Agora olha para frente e olha, e perceba, quem está aqui? Quem está aqui na minha vida hoje? Quem eu preciso perceber que eu ainda não percebi? O que eu estou precisando notar que eu não tenho notado? O que eu estou precisando fazer? Então você percebe que a gente sai do porquê e a gente migra para o quê? O que eu preciso fazer para me dar esse salto quântico na minha vida, para fazer com que a minha vida possa melhorar? Né? Então, essa organização de onde eu estou instalado, ela vai me ajudar muito a saber o que eu preciso fazer. Né? Eu vou até repetir, vou reiterar porque é importante. Não é assim, o que eu preciso na vida é um carro, não. É o que eu preciso fazer para o próximo nível. Aí você vai descobrir que é acordar cedo. E aí você descobre que essa luta é contra a preguiça. Ah, mas, professor, o senhor repetiu aí acordar cedo. Eu não tenho problema nenhum acordar cedo. Eu acordo 5 horas da manhã todo dia. Acordo muito revoltado, acho um absurdo, acho que a vida boa é dormir até tarde. Eu não gosto de acordar cedo. O que você não gosta? Eu não gosto de trabalhar. Então, seja bem-vindo ao mundo real. Nós estamos lidando com pessoas, muitas vezes, que estão no mundo simbólico. O que é um mundo simbólico? Eu imaginei que a vida era aquilo, isso aqui é muito top, né? Eu imaginei que a vida era fácil, eu imaginei que tudo ia ser tranquilo, eu simbolizei dessa forma, e quando eu me encontro com a realidade, eu me revolto, porque eu vejo que a vida é dura, a vida é difícil. Mas não necessariamente que a vida é tão dura e tão difícil. É eu que imaginei que tudo seria mais fácil. O que a gente pensa antes de casar? Eu quero casar. E aí todo mundo, principalmente quem é cristão, ele fala, eu vou casar, porque o cristão não pode ter relação, não pode ter fornicação, né, relação sexual antes do casamento. Ele fala, eu quero casar para não ter relação sexual. 1 ano e meio depois de casado, meu filho, é o que menos ele faz. E aí ele descobre que a realidade é outra. E aí? Estou dando um exemplo aqui, né, mais ou menos, estou falando que é regra. Mas e aí? Aí ele tem que lidar que a vida 2 não é só sexo. A vida 2 é cumplicidade. A vida 2 é respeito. A vida 2 é uma decisão. A vida 2 é um treinamento. A vida 2 é um treinamento. Você aprende todo dia. É que esse outro aí que você casou, meu filho, todo dia tem uma novidade. Todo ano ele tem uma novidade que aparece na cabeça dele. E aí você vai ter que lidar com essas novidades, né? Ou com a repetição das mesmas coisas do dia a dia. E aí? Então, a pessoa que ela tá fadada ao fracasso se ela achar que a vida é só o que ela simbolizou. Ela vai ter que lidar com a vida real, com as dificuldades, né? Casamento, tropa de elite. É isso aí. Se não tiver motivação, vai pela disciplina, que a motivação chega. É isso aí. Eu acho que esse talvez seja o maior desafio para a gente lidar com pessoas que estão com depressão. É isso que você falou, Patrícia. Por quê? A pessoa que ela entra ela desce para esse nível, ela não quer fazer mais as coisas. Porque ela não sente prazer em nada. Né? Tanto que o diagnóstico de depressão é no mínimo 2 semanas que a pessoa não sente prazer mais em nada. Especialmente pela vida.
Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ter que começar a fazer as coisas sem sentir prazer. Fazer sem sentir. Caminhar sem sentir. Estar junto sem sentir. Assistir lá uma série, um filme sem sentir. Se alimentar sem sentir fome. Ela vai ter que começar a reeducar todo o processo cognitivo dela de novo. Ele precisa reaprender a amar, reaprender a gostar da vida. E aí, de tanto ela repetir esses processos, esse processo se instala dentro dela e ela começa a viver eles. E aí ela começa a sonhar de novo. Então a gente precisa tirar a pessoa dessa justificativa eterna do porquê e tentar levá-la para quê? E eu já quero abrir para vocês participarem e fazerem as suas observações, sejam elas quais forem. Quem já vai levantar a mãozinha aí para participar com a gente? Fica à vontade. A Damares. Muito bem, Damares. Boa noite. Se você quiser ligar seu microfone, peraí. Para você ligar seu microfone aí, a gente tem que liberar ele aqui. Tá liberado. Perfeito. Você consegue ligar? Pode falar, ô Damares. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu tenho uma pergunta, na verdade. É minha segunda aula também, então talvez você já pode ter falado disso nas outras, mas pessoas coisificadas elas tendem a ser mais melancólicas, né? Como terapeuta, como fazer com que ela olhe para isso de forma racional? E não com o sentimento dela, mas mostre para ela com essas perguntas, ok? Faça ela acreditar nessas perguntas, em vez de ficar olhando para tudo de forma muito melancólica. Deu para me ouvir? Deu sim, aqui eu dá um delayzinho aqui que eu tenho que abaixar aqui o volumezinho da caixa. Bom, você falou de mais de uma coisa aí. Primeira coisa, pessoas coisificadas são mais sensíveis, né? E mais sentimentais, por assim dizer, você chamou-as de melancólica. Então, vamos lá, primeira coisa interessante aí. Tem um linkzinho aí, um sitezinho aí, que a gente até já passou para vários de vocês aí, e você vai ter acesso. Vamos ver se a gente coloca, alguém puder, coloca num grupo para mim depois, gente, que é dos testes de temperamento. Então, beleza, você está vendo que essa pessoa é coisificada. Vamos descobrir o temperamento dela. Ela é sanguínea, né? Ela é explosiva, e ela é também, por exemplo, seu segundo temperamento, ela é melancólica. Ela tende, e ela tem o teste de paz, viu, o Damares? Então, ela tende a ser uma pessoa mais sensível. Tem lá a notinha dela, se ela é uma pessoa altamente sensível. Sim. Então, aí você... Peraí, que eu acho que você falou, eu tenho que aumentar aqui de novo, senão não consigo te ouvir. Pode falar. Eu sou assim, eu sou sanguínea, meu primeiro temperamento, e o segundo é melancólico, e eu sou altamente sensível. Vamos lá fazer a terapia, né? Então, o que acontece? Quando você tem uma pessoa sanguínea e melancólica, meu Deus, ela tem que se tornar uma pessoa boa. Porque o sanguíneo, ele é explosivo, né? Então, você imagina, a pessoa explosiva fala, pode até ofender, pode ser inteligente, imagina, nesse caso que eu estou falando de uma discussão, e ela é sensível. Então, você imagina se ela tem uma resposta um pouco mais ácida, né? Se ela for expressar, ela pode ofender. Se ela não expressar, ela pode se doer muito, pode sofrer. E aí ela entra no espiral do porquê. Porque ela fala, mas por que isso aconteceu comigo? E aí ela precisa de uma resposta, senão ela fica sofrendo. Quando vem a resposta, dissipa a nuvem de sofrimento. Então, eu preciso de uma resposta. Então, quando não tenho, fico sofrendo. Esse é um grande problema para o sanguíneo com o melancólico e para a pessoa paz, que é a pessoa altamente sensível. Tem o teste lá, vale a pena para você e vale a pena para o seu paciente. Então, qual que é o caminho? Primeira coisa é treinamento, né? Eu preciso treinar, mas quando eu falo que é treinamento, gente, é aquilo que eu falei agora há pouco. Consciência de que eu tenho esse problema, de que eu preciso treinar essa questão, de que eu preciso entender que isso não é definitivo.
Uma pessoa com a personalidade amadurecida, ela fica mais forte, ela aguenta mais pancada, ela pensa para responder, ela não fica remoendo as mágoas, porque agora ela tem um caminho, ela tem um propósito, ela tem uma meta clara daquilo que rouba a energia dela. Então ela já sabe que ela, por exemplo, é sensível a tais palavras, agora eu quero um porquê, e ou eu vou discutir, ou eu vou ignorar essa pessoa, eu vou entrar num ciclo que vai gerar um desgaste para mim. Eu já sei que se me ofender, eu vou entrar nesse ciclo. Das duas, uma. Ou eu vou brigar, ou eu vou calar. Enfim, eu vou entrar no ciclo de fazer quem me fez sofrer também. Só que não necessariamente aquela pessoa está me fazendo sofrer porque ela quer. Eu estou sofrendo porque eu sou sensível. Eu estou sofrendo porque, desde a minha criação, eu me tornei uma pessoa sensível ou insensível por conta dos meus pais. Então, agora, a minha vida vai girar em torno disso. E aí, presta atenção nisso aqui, gente. Eu vou ter uma dificuldade de lidar com a realidade. Porque o mundo tem que girar em torno daquilo que eu entendo que é mundo. O que sai do que não é do meu mundo, tá errado. Meu namorado, tá errado. Minha esposa, tá errado. O Bolsonaro tá errado, o Lula também. Deus tá errado, os anjos, tudo errado também. Porque o mundo agora gira em torno da minha dor. E aí a gente tem uma possível ferida narcísica. Deixa eu dar um exemplo aqui, aproveitar sua pergunta, sua deixa, é muito bom isso, Damares. Do que passou num domingo espetacular, acho que foi da Record, nesse domingo agora. A Priscila já até colocou aqui, depois colocar lá no grupo também, no WhatsApp. Vocês ouviram falar numa cantora chamada Amy Winehouse? Já ouviram falar? Muito famosa, multimilionária, conquistou o mundo, top, mas morreu muito jovem, viciada em cocaína, heroína, crack e álcool. A primeira experiência dela de rejeição e de sentimento, onde ela se percebeu muito sensível, a reportagem mostra isso, e quem é analista, eu queria até trazer aquela reportagem como estudo de caso para vocês verem. Eu até estraguei um pouco, eu queria trazer ela para vocês chegarem na análise que eu fiz e vou falar agora, que é o quê? Da reportagem inteira, uma coisa que eles frisam um pouco, mas para nós analistas é a raiz da questão, é o quê? Com 9 anos, o pai dela vai embora para ficar com outra mulher e deixar ela com a mãe. Ela se sente culpada por não conseguir manter o pai em casa, mas é um sentimento que ela desenvolveu por ela. O pai dela não saiu por conta dela. Naquele momento, ela se tornou uma pessoa altamente sensível e ela passa a buscar um prazer para tentar fugir daquela dor que o pai dela causou, que nós chamamos de trauma. Aquela batida naquele momento que o pai dá quando ele sai, deixa um trauma, deixa um machucado. E ela vai passar a vida agora tentando suprir esse machucado. Então, com 12 anos, ela experimentou a maconha pela primeira vez. Depois ela se descobriu um sucesso muito grande. Tamanho era esse vazio que ela precisava preencher, que ela usava muito álcool, ela tinha problema com bulimia, então ela era muito magra, e aí ela arrumou um namorado, presta bem atenção, e esse namorado apresentou para ela, por exemplo, a heroína, pode viciar no primeiro uso. Então veja, a pessoa já é sensível, ela já tem um temperamento voltado para essa sensibilidade. Qualquer coisa ao redor que chega, se ela não tiver estrutura, pode potencializar muita coisa ruim na vida dela. Então, o que a gente precisa ter? Uma espécie de blindagem. Essa blindagem vem com o tempo, viu, gente? Vem com o tempo, vem com o treinamento, vem com a decisão. Então, nessa hora, obviamente que tudo ajuda, né? A fé ajuda porque ela tem muitas regras do que a psicanálise chamaria da formação do superego, que é coisa que nós não devemos fazer, coisa que nós não podemos fazer, coisa que nós não devemos nos entregar. O esporte, ele vai ajudar a gente a colocar essa energia para fora, seja o boxe, seja academia, seja natação, a colocar toda essa energia e gerar prazer, porque senão eu vou buscar prazer em outras questões. E aí, por exemplo, a pessoa pode se tornar um borderline, que hoje tem muita gente borderline.
né? Que é o quê? A pessoa tem muitos picos de humor. Ela tem muitas fases de humor. A pessoa tem 4 estações de humor no mesmo dia. Né? De manhã ela é sol, no meio do dia ela é chuva, uma tempestade, ela acaba com tudo. No final do dia ela começa a florir de novo, a primavera, de noite ela seca. Então tem gente que tem as 4 estações. Não necessariamente você é um borderline ou um TAB, que é o transtorno afetivo bipolar. Mas você pode facilitar... cadê a... Já vi aqui, a Damares. Você pode facilitar e muito, a Damares. É uma porta que se abre para o desenvolvimento e o crescimento dos transtornos, especialmente os psicossomáticos, né? Que já é a somatização no dia a dia. Já tem insônia, preocupação excessiva, ansiedade excessiva, uma preocupação extrema com o futuro, medo. Então, o que precisa fazer? A primeira coisa, sem dúvida alguma, para mim, é identificar e treinar, né? A gente precisa identificar e toda vez que aquilo acontecer, é como se a gente tivesse uma luzinha na cabeça, imagina que é transparente, mas está lá dentro, e ela acende. Está acontecendo alguma coisa. Aí você começa a falar, meu, isso vai me gerar um problema. E aí eu começo com esse modo operante que o meu inconsciente já se acostumou, tá? Vocês vão perceber gente que anda com vocês que você fala, meu Deus, ele já se acostumou com esse modo operante. Ele não enxerga que ele é isso. Ela não enxerga que ela é isso. Então, o primeiro passo é ajudar a trazer para a consciência, porque tem sessões, gente, que a gente ouve a sessão inteira sobre o outro. Mas não é sobre o outro, é sobre quem? É sobre mim. Mas o outro é narcisista. Mas quem é que está lidando com o narcisista? Eu. Mas o outro é que é ruim. Mas quem está lidando com o outro? Quem pôs o outro dentro do terreno da sua vida? Você, não, mas eu não coloquei, não. A pessoa ruim aqui é minha mãe e meu pai. Eu falo, meu filho, então casa. Vai atrás de um homem bom, casa e sai de casa. Então, eu estou dando um exemplo aqui generalizado, que a gente não é sobre o outro, sempre é sobre nós. Não sei se te ajudou de alguma forma aí, o Damares, espero que sim. Ajuda sim. Vamos ouvir a Anne. Tudo Boa bem, noite Anne? a todos, Boa noite. parabéns ao nosso excelentíssimo mestre, né, nosso professor Fábio, mais um ano de vida, parabéns, é a nossa inspiração, né, muito dedicado, então assim, a gente quer andar nos passinhos atrás, né, a Priscila aí, falando, né, dessa aula tão importante, entra dentro do questionamento clínico, que a gente faz muito confronto, mas o primeiro passo da clínica é o de porquês. Isso é muito comum. Aí trazer exatamente isso que o doutor falou. Mas por que você se afeta com isso? Aí a gente reverte, né, essa pergunta. Mas como isso está te afetando? A que ponto, né, chegou a te afetar? Fala pro seu esposo, olha, eu te amo. Agora você ficar ali para, você me ama, você me ama, você me ama, você me ama. Mudou o quê? A pessoa não aguenta mais, ela fala, eu te amo, me deixa em paz.
né? Ela não quer pensar nisso agora, ela está ali com outro assunto, ou aquilo sobrecarrega tanto quem fala quanto quem ouve, né? Então, tirar essas coisas assim e fazer elas enxergarem isso, né? Para onde você está indo com o que você está fazendo? Você está distanciando a pessoa de você, você não está aproximando. É isso que ela viu hoje. Nossa, eu estava fazendo isso. Você percebeu que você estava indo para o caminho inverso, de em vez de aproximar, afastar? Então vamos lá. Fala, meu querido, eu amo você, você está comigo, do meu lado, nesse momento tão difícil, onde às vezes qualquer um poderia ter ido embora, mas você está aqui comigo. Então, é fazer a pessoa ter organizar os pensamentos, é isso. Fala, peraí, vamos parar o mundo aí, olha a sua volta, né? Quando a pessoa está com depressão, ansiedade, ela olha muito para dentro ali dela, mas numa bagunça, não é nem para se autoconhecer, é na bagunça que ela está. Quando a gente tira o olhar daquilo, fala, peraí, você quer organizar? Às vezes a gente fala para a pessoa, vai organizar seu guarda-roupa, para ela começar a organizar o lado de fora, né? Vai organizar sua casa, você tem livros, vai ver os livros aí da sua estante, bota eles bonitinho, qual que você leu, qual que você não leu. Então, essas ferramentas simples, gente, é simples. A gente lê psicanálise e olha aquele monte de conteúdo tão complicado que você fala, meu Deus, o que é isso? Quando você traz para a prática, né, desses traumas e traz assim para o dia a dia, você fala, gente, é simples. É o dia a dia, é saber viver a vida, sair do modo sobrevivência, onde eu quero só fugir da minha dor e buscar o prazer. Então, os 7x, maravilhoso. A pessoa chega assim pra gente: "Ai, mas eu não consegui fazer 7". Eu pergunto: "Quantos você conseguiu fazer essa semana?". 2. Eu falo: "Parabéns, vamos fazer mais um essa semana?", né. É as pequenas metas, ela não consegue nem fazer os 7x que são pequenos. Vamos fazer 3, vamos fazer 4 e vai aumentando, e ela vai vendo que ela é capaz e saindo dessa rodinha que ela fica ali circulando em si própria. Então, esses questionamentos que o doutor está trazendo, gente, é muito rico. Por isso que a gente está aqui, a gente não sai daqui, mesmo já passando pelo curso, porque é uma renovação, a repetição faz com que a gente, né, afie a ferramenta, como diz o doutor Fábio. Gratidão, boa noite a todos. Obrigado, Anne. Muito obrigado. É isso mesmo, gente. É a repetição. Obrigado também pelas felicitações, sua e de todos vocês durante o dia. Foi um dia muito recheado, né? Um dia muito gostoso. A família, logo cedo. Meu filho, minha sogra. Aí eu fui na minha sogra lá, tinha um bolo lá enviado para mim de presente que a Priscila enviou. Obrigado. Então, a surpresa, as palavras de vocês, enfim, tudo é muito gratificante, a gente se sente amado, né? É tão bom, é muito gostoso. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Depois eu vou repostar lá tudo que eu recebi e as mensagens. E esse momento é muito bom e o melhor deles, a cereja do bolo, é estar aqui, né? Porque a gente não se dá privilégios quando a gente faz o que a gente ama, né? A gente só repete. A gente, time que está ganhando, você não perde, né? Você não mexe, né? Então, quando a gente se encontra, a gente não mexe, né? Então, tá tudo certo. Muito bem. Priscila, boa noite. Vamos ouvi-la, depois a gente ouve a Miriam, vamos ouvir depois a Daniela. Ouve vocês. Seja bem-vinda. Boa noite para todos. Não ficar muito repetitivo, mas rapidinho, parabéns. Mais uma vez, gratidão. Deus abençoe muito a sua vida. É uma bênção enorme para nós, né, gente? Podia estar aí, ó, fazendo uma super festa, indo para um restaurante com a família, né? Mas ele optou estar aqui conosco. Isso é motivo de muita gratidão, né, gente? Poderia falar, hoje não vai ter sessão, gente, essa semana a sessão vai ser na quinta, né? Mas não, tá aqui. E isso é gratidão imensa do nosso coração para o Senhor compartilhar todo o seu conhecimento. Mas dentro do assunto do porquê, enquanto eu ouvi o Dr. Fábio, eu comecei a refletir que os porquês, normalmente, eles trazem polêmica, né? Qualquer assunto abordado. Quando as pessoas discutem o porquê, não chega a lugar nenhum, né? Porque cada um tem uma opinião.
porque cada um encontra a sua própria resposta. A gente sempre fala muito aqui que o ser humano é único, né? Ninguém é igual a ninguém. Então, o meu porquê não é o seu porquê. E aí gera polêmica. E aí eu quero justificar e quero convencer você e vice-versa. E é como alguém acidentado, alguém num trauma, a Elaine é técnica de enfermagem aí, ela deve ter visto um pouco disso, quando alguém chega no hospital com trauma, acidentado, ninguém pergunta por quê. As pessoas resolvem como. Como nós vamos salvar? Quem é esse indivíduo, né? Como nós vamos fazer? Então, o porquê fica para depois, né? Mas por quê? Onde está? Né? Então, assim, o porquê gera polêmica, gera conflito, não chega em lugar algum. Mas o para quê, o quem, o como, salva vidas. Então, se nós queremos salvar a nossa própria vida, a gente precisa deixar os porquês de lado e responder outras perguntas. O quem, que é muito importante. Eu gostei muito dessa frase que o Dr. Fábio disse e até anotei. Quem está na minha vida que eu ainda não percebi? Que frase poderosa essa, né? Quem está na minha vida que eu ainda não percebi? Como eu vou fazer? E para quê? Né? Então, essas respostas salvam vidas. Se os profissionais da saúde ficarem discutindo por que aquele paciente chegou ali daquele jeito, por que ele está daquela forma, aquele traumatizado pode chegar a óbito. Mas se eles decidirem como nós vamos resolver isso, salva a vida daquela pessoa. Se nós quisermos salvar a nossa vida, se nós quisermos ser auxiliadores, né, para salvar a vida dos nossos pacientes na nossa clínica, não é respondendo por quê, porque eu tenho um porquê, você tem outro porquê, mas como, quem e para que muda completamente a nossa vida. Era essa a minha contribuição, obrigada. Muito obrigado, Priscila. É isso mesmo, está vendo, gente? A gente está crescendo aqui todos juntos, né? Tantos que já são analistas, como nós, como seres humanos. E, assim, uma questão interessante, quando a Priscila falava, é que Freud, ele disse o seguinte, que, né, a nossa busca, a busca do nosso coração, a gente está procurando alguma coisa que falta fora, a gente está procurando fora, mas é um problema dentro. Então, ele faz a seguinte citação da questão, por exemplo, do complexo de Édipo e castração, que alguns de vocês vão aprender, outros estão aprendendo. Eu estou buscando, por exemplo, a mulher, ela está buscando em um grande homem, no fundo, resolver questões do seu complexo paterno. Os complexos que ela tem de pai. De exageros, de abandono, de ensino, de falta, de crescimento. E ele vai dizer que, para nós analisarmos os outros, a gente tem que primeiro analisar a nós mesmos. Enquanto a gente faz essa autoanálise, a gente percebe, poxa, eu tenho uma carência de mãe. Olha que legal. Ó, eu tenho uma carência de mãe. Trouxe para a consciência, certo? Agora vamos reelaborar. Como não projetar essa carência de mãe na minha esposa? Aí você vai dizer, quase impossível. E a mulher, eu tenho uma carência de pai. Como não projetar, mecanismo de defesa, essa carência de pai no meu marido, querendo que ele seja um pai? É quase impossível, certo? Você vai esperar em algum momento que o seu marido seja um provedor, um acolhedor, um defensor. Quem é que faz isso, o seu marido? É o seu pai. Ou deveria fazer. As nossas expectativas sobre os outros, elas foram ensinadas para a gente dentro da nossa casa. E agora, quando a gente chega na vida real, a gente já imaginou e já simbolizou como deve ser o casamento, como deve ser a amizade, como deve ser o relacionamento. Beleza? Conseguiram entender isso? Tá. Quando dá errado, o que a gente faz? Pergunta por quê. Chegamos no que a Priscila falou.
O porquê dela é um, o porquê da Raiz é outro, o porquê da Miriam é outro, o porquê meu é outro, o porquê do Daniel é outro, o porquê da Neida é outro, o porquê do Ronilson, da Gislaine é outro, o porquê da Patrícia é outro. O porquê de cada um aqui é diferente. Por quê? Porque cada um foi ensinado de um jeito. Qual que é a melhor solução? Eu trago para minha consciência. Eu tenho essa carência. E aí eu começo a projetar menos. Então eu diminuo essa intensidade da necessidade que a minha esposa seja mãe. Eu diminuo a necessidade que o meu marido seja esse pai perfeito. E aí eu vou aceitar esse marido imperfeito, que é esse pai imperfeito, porque eu também sou uma mãe imperfeita. Um ser humano imperfeito. Então eu começo a diminuir essa pressão psicológica do porquê. Por que não deu certo? Se meu pai e minha mãe ensinou assim, deu. Mas quem disse que tem que ser do jeito do seu pai e da sua mãe? Então, aí é reduzir, né? A gente precisa reduzir a nossa vida a um quase nada, e para isso precisa ter humildade. Então, a gente vai precisar de treinamento, a gente vai precisar de ajuda para conseguir vencer esses porquês, né? Então, Freud, ele deixa claro que ele tinha dores, ele tinha complexos, inclusive complexo de pai. Então, ele desenvolve, inclusive, essa teoria do complexo de Édipo, explicando que muito do que a gente busca fora, na verdade, é algo que a gente precisa resolver dentro. Então, você vê muitos jovens hoje buscando na noitada, na balada, no happy hour, nos finais de semana, a pessoa perfeita, e sai de um relacionamento entrando em outro, sai de um, entra em outro, sai de um, entra em outro. Mas, no fundo, quando ele amadurece, ele vai descobrir que o problema era ele. Que porcaria, né? Depois de 40 anos, o cara descobre que ele passou 40 anos tentando encontrar fora o que já estava dentro da resposta. Então, tá bom, Anny. Tá bom trabalho aí. Deus abençoe. Então, a pessoa precisa encontrar dentro. Vamos ouvir a Miriam agora, né? Era a Miriam. Tudo bem, Miriam? Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem com vocês? Dá para me ouvir aí? Pois é. Essa questão das dúvidas, né? O ser humano, ele é cheio de dúvidas, né? Eu costumo dizer que eu vou fazer só um paradoxo aqui, que o que é caro para mim é aquilo que eu não consigo comprar, aquilo que eu não tenho condições de comprar. Todavia, quando eu tiver condições de comprar, não quer dizer que necessariamente eu precise comprar. Então, geralmente, as pessoas têm esse hábito, né? Daquele ponto de interrogação, daquilo que não consegue ter. Mas ele coloca como a totalidade da vida, como se a sua vida dependesse daquilo. Pode ser que o momento não seja para isso, ou seja, fazendo um paradoxo, nesse momento eu não posso. Mas quando eu puder, não quer dizer que seja meu todo. O problema das pessoas geralmente é isso, né? Eu estou com uma pessoa fazendo um atendimento dela, e o meu desafio com ela é exatamente porque ela tem muitas culpas sobre ela. E ela, na realidade, parece que ela não quer se livrar das culpas. A sensação que eu tenho é tem pessoas que ela traz a culpa sobre ela, aí ela quer que você responda por que ela está se sentindo daquela forma, mas ao mesmo tempo você observa que ela não quer se livrar daquela culpa. É como se fizesse parte da vida, da rotina. Então, existe também, eu acredito que dentro dessa exemplo assim, desse paciente, também tenha esses que vêm para nós querendo resposta, às vezes já sabendo da resposta, mas quando ouve também a resposta, não quer aceitar a resposta, se é que consegue me entender. É uma coisa que eu gostaria até de saber, assim, como lidar, né, melhor com essas pessoas. Obrigado, Miriam. Eu gostei dessa frase, né? Óbvio, tem coisas que eu quero e o dinheiro não pode comprar, não é só porque eu não tenho dinheiro, porque tem coisas que o dinheiro não compra mesmo, né? E quando você falou isso aí, me lembrou de algo que eu pensei hoje, que eu pensava sobre essa questão, né? Quando me vem o porquê,
qual que é a única coisa que é capaz de me trazer segurança? Né? Por que me aconteceu isso? Por que eu perdi aquilo? Por que algumas coisas estão dando errado? Quando vem o porquê sobre a vida do paciente, aonde ele segura? É como quando o vento bate, né? E está te soprando para longe. Aonde você se segura, né? Aonde você se segura? Então, assim, a superação do porquê, para mim, hoje pensando sobre isso, subjetivamente, ela também é uma questão de confiança e dependência. Com quem eu posso contar para me manter de pé? Em quem eu posso confiar quando as dúvidas batem à minha porta? Eu falo, eu duvido de mim, eu duvido de todos, eu duvido das questões da vida. Uma pessoa que está com depressão, com transtorno de ansiedade, está sensível, ela duvida de si mesma, ela duvida das coisas, tudo é complexo, e ela fala, e agora? Ela tem que se segurar em alguma coisa. A fé, nessa hora, ela eu acho que ela ajuda muito. Freud não gostava muito, não. Né? Eu acho que ele se sentiu como um Jesus desamparado, mas que não superou. E Jesus fala assim, pai, por que me desamparaste? Né? Mas ele cumpre a sua missão. Eu acho que Freud se sente desamparado, se sente sozinho, essa é uma das grandes buscas dele, questões de pai, e ele não conseguiu vencer de alguma forma, essa questão do desamparo. Nessa entrevista dele, ele chega a dizer que preferiria a companhia de um animal do que de uma pessoa. E o entrevistador pergunta por quê. E olha o que Freud responde. Porque os animais são mais simples, não sofrem de uma personalidade dividida e da desintegração do ego, que resulta na tentativa do homem de ficar se adaptando às coisas que o mundo vai propondo. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que o homem, o tempo todo, o mundo coloca uma coisa nova e ele fica nessa busca de querer essa coisa nova. Então, por exemplo, iPhone 1, iPhone 2, iPhone 10, iPhone 11, iPhone 15. Então, carro 2008, 2009, 2020. A busca do homem por essas coisas novas, e quando ele coisifica o ser humano, o que ele faz? Ao contrário, em vez de buscar as mais velhas, ele busca a mais nova, né? As mulheres buscam os mais novos. Então, vamos coisificando, a gente quer uma coisa cada vez melhor. Então, ele estava dizendo que o animal não é assim. Ele falou, apesar dele ser cruel, ele não tem a maldade do homem civilizado. A maldade é a vingança do homem contra a sociedade, pelas restrições que a sociedade mesmo impôs. As mais desagradáveis características do homem são geradas por esse ajustamento precário de uma civilização complicada. Aqui ele está revoltado com a civilização, mas é uma forma inteligente. Mas, ao meu ver, ele diz aqui, as emoções agradáveis são emoções simples e diretas de um cachorro. Eu não sei se alguém tem um cachorro, isso que ele falou é verdade. Realmente, o cachorro, você bate nele e dali a pouco ele volta, né? Parece que ele não guarda mágoa, alguns, né? E balançar a cauda. Ele falou assim, agora imagine se um cachorro pudesse latir as suas emoções. Ele não seria benquisto como é. Então, ele está dizendo o seguinte, que muitas pessoas que são amadas, ao meu entender aqui, e até mesmo o cachorro, é porque ele não fala. Ele não pensa. Só que, assim, você preferir um animal do que um cachorro pode ser uma fraqueza. Porque se a gente tiver algo em que a gente se apega, a gente, sei lá, tem fé e depende, confia, a gente passa os momentos difíceis e a gente melhora. E a gente ama o ser humano. Eu costumo dizer que não é que eu desejo que as pessoas tenham problemas, mas é impressionante a vida clínica, como você vê os mesmos problemas na vida de várias pessoas e como cada uma interpreta de um jeito diferente, cada uma sai de um jeito diferente, e umas ficam ali e outras se escondem atrás daquele problema, e isso, assim, é muito interessante a gente ficar investigando isso. Claro que a ideia é ajudar as pessoas a saírem do problema. Mas eu acho que a gente não necessariamente sai desse espiral de problemas, talvez sozinho, precisa de ajuda.
Mas uma coisa é fato, a gente precisa analisar o que é que está nos prendendo a alguns porquês. É como você pegar um passarinho que nasceu para voar a vida toda e colocar numa gaiola, né? Às vezes a gente se prende numa gaiola ali e fica, e fica, e fica, quando a gente podia estar voando. Então, assim, por que eu vou me prender a uma pessoa, a uma situação, se eu posso viver outra? Não é inteligente isso. Não é inteligente. Então, se não é inteligente e eu estou preso nisso, é um problema emocional. Eu preciso de ajuda. Eu preciso crescer. Eu preciso de conhecimento. Eu preciso de organizar o meu dia, minha semana, minha agenda, o horário que eu acordo, minha disciplina. Eu preciso saber de cor o meu temperamento. A Damares falou que meu temperamento é sanguíneo, primário, melancólico, secundário, e eu sou um pouco sensível. Pô, isso é brilhante, porque agora ela já sabe as fraquezas dela. Como é que nós vamos aparar, né, essas possíveis, não necessariamente essas inclinações, né, a parte mais frágil do meu temperamento? Como é que eu posso cercar isso? Qual o treinamento que eu vou fazer? E aí, nessa hora, a análise, que inclusive você vai fazer daqui a um tempo, vai te ajudar muito. Pode falar, Daniela. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tá dando para me ouvir? Não. Boa noite, parabéns, professor. Que Deus continue abençoando sua vida, continue dando sabedoria, muitas felicidades. Bom, é comum, sabe, com o tipo de paciente que eu trabalho, encontrar, assim, pacientes cheios de perguntas e nenhuma resposta, né? Assim, uma falta de sentido, uma falta de propósito, e eu devolver perguntas. A principal é o que ele quer, aonde ele quer chegar, e eu observasse uma grandiosidade muito grande, nenhum senso de realidade. E, para mim, o maior desafio continua sendo, e até a pergunta é como ajudar meu paciente a encontrar equilíbrio, porque eu lido com pessoas extremamente sensíveis, né, que são os dependentes químicos. E chegam assim com sonhos absurdos, até com propósitos muito nobres, né? Mas assim, senso de realidade quase sempre é nenhum. E quando eu faço a pergunta que, de repente, para um outro paciente, o levaria à reflexão, a traçar objetivos mais reais, o dependente químico, ele quebra em pedaços. E eu fui, assim, ao longo do tempo, mudando o tipo de pergunta, mudando a forma de trazer meu paciente para a realidade. Muitas vezes ainda é um desafio, porque as pessoas definitivamente não são iguais. Uma vez eu atendi um rapaz que ele estava no primeiro ano de odontologia e ele já tinha idealizado o consultório dele no lugar mais caro da cidade. E a hora que eu perguntei: "Tá, como, né? Você vai estar formado daqui a quanto tempo? Como é que vai ser começar a trabalhar? Como você vai chegar lá?" Ele simplesmente começou a chorar e já começou a enxergar que era impossível, e eu fui vendo que é um padrão, né, e eu vejo que hoje em dia isso não é só com dependente químico, as pessoas, assim, como foi falado, né, esse mundo virtual, a forma irreal que as coisas são vendidas, as pessoas vivem de sonhos totalmente fora da realidade, e é um desafio. Você falar assim, você pode ter sonhos, você pode ter propósito, mas o caminho para chegar nisso, né. E Bom, isso, eu acho que o fundamental é ajudar o paciente a enxergar o caminho, nem sempre se focar no objetivo lá no final. É dar valor a esse caminho e como percorrer esse caminho, né. Eu acho que era isso que eu queria falar. Perguntar também. Foi bom, Daniela, sua pergunta. E a minha resposta, e o que eu penso também sobre isso,
é que é o seguinte: nós vivemos em tempos de muito poder e pouco conhecimento. Muito dinheiro na mão de pessoa, por exemplo, que não tem intelectualidade e cultura nenhuma sobre essas questões. Então, nós nunca vimos tanto helicóptero e tanto ouro na vida, por exemplo, de funkeiro, de pessoas que não tiveram acesso, por exemplo, ao conhecimento. Então, eles usam todo esse dinheiro para quê? Para farra, para prostituição, para bagunça, para multiplicar o que já existe dentro deles, que é uma falsa, presta bem atenção nisso, viu, gente? Essa é uma frase bem interessante para trabalhar na vida do paciente. Uma falsa sensação de liberdade. Agora eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Mas, na verdade, é o seguinte, é um poder sem conhecimento. Esse poder sem o conhecimento, ele vai destruir tudo que você teria ao seu favor, né? Então, vocês que estão tendo acesso ao conhecimento, especialmente o conhecimento de dentro para fora, né, o que vocês estão tendo acesso? Como que funciona o motor, né, desse ser humano. Então, eu acho que as pessoas precisam descobrir a importância do conhecimento, inclusive se autoconhecer, e a importância do fazer, porque é muito difícil o nosso inconsciente registrar que uma coisa é importante se ela não é feita por mais de uma vez. É muito difícil. É muito difícil. O cara que usou a droga, ele não usou só uma vez para que o inconsciente dele entendesse que aquilo é muito importante. É óbvio que o organismo reconhece que é muito importante porque houve uma descarga de dopamina, então ele sentiu muito prazer. Mas, de um modo geral, hoje, gente, é muito delicada essa situação, porque olha só, Daniela, você trouxe. Nós vivemos um tempo novo, uma cultura nova. O mundo mudou de 20 anos para cá drasticamente. Na minha época, eu brincava de pipa e andava de trolinho, e quando tinha 12 anos, que ia sonhar em ter um celular. Era um Nokia. Era um Nokia. Vocês têm noção, gente, como o mundo evoluiu rápido? Era um Motorola. Mas não existe mais. Imagina, o Nokia, gente. Acho que quem é mais nova aqui entre nós é a Damar, nem sabe o que é Nokia, né, Damar? Sabe? Então tá bom. Imagina, gente. O mundo evoluiu muito rápido. Quem aqui, não sei se tem alguém aqui que é da época do Orkut. Quem lembra aqui do Orkut? Vocês lembram? Gente, Orkut não tinha maldade naquilo ali. Então, quem aqui é da época do disquete? Vocês lembram que tinha um disquetezinho que enfiava no computador? Você lembra? Disquetezinho. Pessoal, não lembra. A gente não lembra. Então, época do disquete, computador 486, quadradão, assim. Eu não sei se os jovens de hoje, eles vivem outro mundo. Não sei, alguns de vocês devem lembrar de um tênis chamado Quixute, um outro tênis chamado Bamba. E alguns de vocês devem lembrar de um esfregão pesado que a gente passava no chão, vermelhão, para lustrar o chão. Conga, muito bem. A inteligência está entregando a idade de todo mundo. Vitrola. Gente, quem aqui teve um disco do Michael Jackson? Aquilo era um disco de vinil, né? Que hoje assim, para alguns é uma raridade. Então, olha lá, Jaqueline Eu. Essa era uma era muito mais pura, né? Muito mais... quem aqui, ó, de vocês, colocou ficha no orelhão para conseguir falar com a mãe? E quando o mundo evoluiu da sua época, foi para cartão. Quem teve um cartãozinho da Oi, você colocava no orelhão para poder falar e pedia o crédito emprestado para alguém. Poxa vida, o mundo mudou demais, gente. Então, hoje as pessoas são diferentes, os sentimentos são diferentes, as dores são diferentes, porque a criação é diferente. Na minha época, você apanhava de mangueira e não morria, né? Mangueira. Não sei se alguém aqui apanhou de mangueira, cabo de vassoura, né? Agora, hoje, o pai não pode encostar a mão no filho. Fio de ferro, ferro de enceradeira, né? Não sei se vocês conhecerem enceradeira. Então, vocês querem ver uma coisa? Toda mãe, toda avó sabia costurar. Sim ou não? Sabia fazer crochê.
Ponto de crochê. Hoje isso é uma relíquia. Então, o que eu estou tentando dizer para vocês? O mundo mudou, o sentimento mudou e o acesso à informação, mudou também. Então, nunca um ser humano teve tanto acesso à informação. Agora, preste bem atenção. Inchaço é saúde ou é doença? Inchaço não é saúde. Certo? Não é saúde. Então, às vezes, o que nós temos? Uma geração inchada. Está inchando. Não é saudável, não é maciça. E aí a gente, como terapeuta, nós temos que ser mais maciços. Nós temos que ter mais informação. A gente vai ter que ter mais arte, mais sensibilidade. Eles estão no espiral do porquê, sabe? Porque é tudo tão fácil na cabeça deles, é tudo tão rápido, é tudo tão prático. Na nossa época, você não via um jovem de 20 anos multimilionário. Hoje você vê muitos jovens de 20 e poucos anos multimilionários na internet, ostentando carrões e casas, enquanto muitos de nós, muitos dos que nós conhecemos, trabalham a vida inteira para ter uma casa própria, para criar os filhos. Então, você vai atender uma pessoa assim, a tua cabeça, ela tem que... imagina a dificuldade que é fazer um indivíduo como esse entender por que não deu certo para ele. Quando a mente dele está cheia de respostas. Então, a gente vai ter que ter paciência e trilhar um caminho com esse paciente. A vida não é um clique, exatamente. Para ajudar ele a entender como as coisas são construídas na nossa mente. E que ele não construiu esse pensamento de uma forma fácil. E não vai desconstruir de uma forma fácil. Freud dizia que de 1 ano a 3 anos de análise, naquela época, ajudaria uma pessoa a desconstruir e reconstruir de novo. Né? Essa fita cassete, olha aí. Quanta gente aqui não assistiu o filme do Rambo, do Rock, do Chuck Norris, sei lá, da Madonna, pregação, né? Fita cassete. Então, a gente tem um desafio aí pela frente, que é o quê? Ajudar as pessoas a enxergarem que esse porquê, ele não se dissolve tão fácil se ele não entender para que é a vida. O que é a vida? Porque a vida não é só um projeto. Nunca tantas pessoas suicidaram alcançando todos os seus projetos. Tá? As pessoas alcançaram o projeto da casa, do carro, do apartamento e pularam dele. Por quê? Porque o projeto por si só não se sustenta. Tem que haver um propósito. Né? Eu vivo para ser útil, eu vivo para ajudar as pessoas. A minha vida, ela tem um propósito. Né? Hoje eu estou com menos 1 ano de vida, cumprindo o meu propósito. Meu propósito. Então, assim, eu fico feliz que em algum momento eu descobri que meu propósito é servir. Eu vou fazer isso a todo custo, com ou sem dinheiro, com ou sem pessoas. Eu vou entregar o meu melhor. Então, a gente precisa ter esses propósitos fixos, claros na nossa mente, para que a gente não fique preso nessa questão do porquê não deu, senão, o porquê faz a gente ficar esperando. Ah, não deu certo, por que não deu? Deixa eu ficar esperando aqui. Não. Eu preciso fazer o que eu nasci para fazer, mesmo que eu não esteja sentindo nada. E melhorar. Muito bem. A Eliciene escreveu para nós aqui. Vamos caminhar para o encerramento aqui, gente. Deixa eu só ler aqui, está abrindo para mim. A comunicação hoje é mais valiosa para o hoje, por meio da comunicação social. Perdeu o valor de sentar e conversar. Quando vai sentar, já é tarde, é isso mesmo, é na sala de um profissional. Gente, olha que muito interessante, viu, Elicene? Obrigado por esse comentário. Imagina a pessoa ter que vir para a sala de um profissional para aprender coisas básicas, como estar presente, olhar nos olhos e conversar. A gente faz isso toda hora. A gente está perto de uma pessoa que merece a nossa atenção, mas a gente está dando atenção para quê? Para aquele aparelhinho.
que nos mantém entediado e viciado. Então, a gente tem que reaprender a vender o virtual. A gente vai ter que reaprender a dar valor nas pessoas, porque o celular está coisificando tudo. Imagina, é mais interessante ver uma pessoa no celular do que ao vivo, muitas das vezes, para muita gente. Porque tem uma pessoa do lado dele, pode fazer ele sorrir, o filho abraçando, mas ele quer ver uma coisa, uma outra pessoa engraçada onde? No celular. E aí, quando os porquês vêm, não entende. Muito bem. Se não tiver nenhuma pergunta, eu quero agradecer vocês pela presença. Muito bom, uma noite de muitas participações. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um ano muito especial para mim. E eu espero que seja um ano muito especial para você também. Um ano que você vai descobrir ainda mais o que é a vida e vai levar isso para as pessoas, né? Para que é a vida, né? Para ser útil, para ser vivida, para repetir o que merece ser repetido, para descartar aquilo que não merece ganhar espaço e você crescer cada vez mais. Obrigado pelas felicitações, obrigado por virem à aula esta noite e que Deus possa abençoar vocês. A Camila está escrevendo aqui, parabéns, amor. Deu um monte de parabéns hoje. Deveria abrir o microfone para cantar parabéns. Eu acho que vai ficar meio desafinado, né, hoje, né? Está até aberto os microfones, mas vai ficar meio desafinado. Mas a Camila fazendo altas declarações aqui, ó. Tá bom? Tá certo. Me constrangendo, né? Me constrangendo aqui. Mas é isso aí, gente. Eu quero agradecer vocês. Não se preocupe, gente. Eu recebi um parabéns, tantos parabéns de vocês hoje, que, olha, eu estou ouvindo o som desses parabéns aqui. E eu quero agradecer, tá, a vocês e desejar uma semana, assim, maravilhosa. E que possamos nos ver aqui, se não me engano, sábado tem aula. Acho que não teve sábado passado, esse tem. E na terça, provavelmente, com a Lília aqui, nos veremos novamente. Mas eu agradeço de coração a todos vocês. Beleza? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer falar? Tá melhor, Zislane? Espero que você esteja melhor aí. Tá? Deus abençoe você, o Ronilson aí. Melhoras na saúde aí, em tudo. E a Priscila, casada de novinha, tudo certo, né, Priscila? Só alegria, né? Vocês estão acompanhando aí na internet, né? Muito bem. Então, tá bom. Damares, a Patrícia, a outra Patrícia, a Filamore, a Raíza, a Priscila, a Norma. A Norminha está aqui com a gente hoje. Muito bem, está quietinha aí, mas já pode falar, hein, Norma, como quiser. A Miriam, a Liciene, a Daiane, a Kátia, tantos outros que saíram, né? A Camila, a Neiva está aqui, Josiane. Eu estou vendo aqui. Viegas, eu acho que é o Maurício. A Lucimar, Jaqueline, Renata, nossa, é bastante gente aqui. Pode falar, Priscila. Bom, gente, rapidinho, só para não deixar, né? O pessoal que está aí no processo já pode me procurar para agendar as análises, não deixe para o final, porque o tempo passa rápido. Eu sempre falo a mesma coisa, né, gente? Mas a gente aprende pela repetição, então eu preciso repetir várias vezes a mesma coisa. Então, o pessoal que está fazendo o curso, que precisa começar suas análises, bora lá, o doutor Fábio está aí, estou à disposição também para já agendar, para escolher o seu analista e encerrar o seu processo, e vai ser um sucesso. Permaneçam firmes e fortes, que dá tudo certo. Muito bem, muito obrigado, Priscila. Mais alguém quer falar alguma coisa? A Patrícia está fazendo com a Natália. Muito bem. A Natália, uma benção, tadinha. Ela está, acho que num curso aí, uma atividade, não está podendo participar. Quer falar, Miriam, alguma coisa? Vi você levantando o dedinho aí. Não? Eu levantei o dedo porque eu também estou fazendo com a Natália. Você também está com quem? Com a Natália, fazendo análise. Sim, muito bem, gente. Tem a Natália, tem a Priscila, tem a Anne que estava aqui. São analistas maravilhosos. E tem as outras, né? Tem uma turma que formou aí que a gente precisa conversar logo para não poder anunciá-los aqui também. Eles não só participar, mas também fazer análise. Nós vamos fazer isso o quanto antes. Foi até bom nós lembrarmos aqui. Beleza, pessoal? Então tá bom. Muito obrigado pela participação de todos. Faz um tchauzinho aí. Deixa eu ver o tchau de vocês.
Deus abençoe, nos vemos aí. Qualquer coisa, chama no grupo, chama no privado, a gente está à disposição. Fica com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.